Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Eu sou Edson Passos e hoje abordaremos o Audita 3, uma poderosa ferramenta para a realização de auditorias de conformidade de gestão e análise de balanços contábeis. Por questões didáticas, este vídeo será subdividido em instalação, configuração, cadastro da base, escopo, questões de auditoria, relatórios, backup, importação de projetos e, por fim, módulo de gestão contábil. Vamos à nossa aula? Após ter recebido o instalador do sistema Audita 3, é muito simples. Basta dar 2 cliques no mesmo, aceitar os termos, informar o diretório ou local onde o aplicativo deverá ser gravado. Eu sugiro que mantenha o endereço pré-estabelecido pelo sistema e mandar extrair. Prontinho, seu sistema Audita 3 já se encontra instalado em seu computador. Após ter instalado com sucesso o software Audita 3, basta dar 2 cliques no mesmo para iniciarmos a configuração. Ao inicializarmos o sistema, receberemos uma mensagem de que seu prazo expirou. Devemos então clicar no botão OK, selecionarmos a caixa de mensagem, informarmos nosso e-mail e clicar no botão enviar. Recebida a mensagem de confirmação, em alguns minutos devemos consultar a nossa caixa de e-mail para receber a nossa senha. Ao abrirmos nossa caixa de mensagem e confirmarmos o recebimento do e-mail, basta copiar a senha do mês, clicando nos botões Ctrl+C, abrindo novamente o nosso sistema Audita 3, clicando em alterar senha, informando o nome da empresa, seu e-mail, e a senha fornecida pelo suporte do sistema. Você receberá a informação de que o sistema foi habilitado com sucesso e assim poderemos passar para a próxima etapa. Agora deveremos informar o usuário, uma senha e repetir essa senha. Após, devemos mandar gravar a senha e os dados de login. Receberemos a mensagem de que o login foi gravado com sucesso e na próxima tela já temos o acesso efetivo ao sistema, bastando informar o usuário cadastrado e a respectiva senha. Concluída a fase de configuração, passemos agora ao cadastro da base de dados. O primeiro procedimento é clicar em cadastrar, empresa diretório. Você receberá uma mensagem de que a alteração desse diretório poderá acarretar na perda dos dados. A gente clica em confirmar por ser o procedimento inicial. Vejamos aqui que o diretório atual do sistema é o default, ou seja, a pasta onde o sistema foi instalado. Nós recomendamos que seja informado o diretório C para a utilização do sistema, para que não haja conflitos posteriormente entre possíveis atualizações e a base de dados em si.
basta colocar C dois pontos, não precisa informar contrabarra. Clicamos em salvar. O diretório foi alterado com sucesso e o sistema será reinicializado para redirecionar o caminho da base de dados. Reinicializado o sistema, daremos prosseguimento à fase de cadastro. Vamos informar novamente o usuário, a senha, fechamos a tela inicial Selecionar Paint, pois ainda não cadastramos a base de dados. E primeiramente vamos conhecer o nosso menu de trabalho. Nós temos a aba Entidade, onde serão cadastradas as entidades que serão auditadas. O módulo Auditor, onde cadastraremos os responsáveis pelos procedimentos de auditoria. A aba Escopo, a aba Paint, Constatações, Papéis de trabalho, Relatórios, Backup, Coordenador. Esse módulo é destinado ao núcleo estratégico da empresa de auditoria, onde serão validados os procedimentos realizados pelos auditores. Temos esse módulo de prestação de contas anual, voltado para entidades públicas, o qual realiza um levantamento e uma análise detalhada sobre todos os balanços, gerando relatórios automaticamente, prontos para impressão. Vamos iniciar pela aba Entidade. Já temos uma entidade cadastrada aqui como exemplo e o procedimento é muito simples e irá se repetir para todos os outros módulos de cadastro. Nós temos o botão Novo, Alterar e Excluir. Para inserir um novo elemento ou uma nova entidade, basta clicar no botão Novo, informar uma sigla, PMI J, no exemplo. Aqui informamos o nome da prefeitura, Prefeitura Modelo. E gravarmos. Prontinho, a prefeitura encontra-se cadastrada. Caso queiramos alterá-la, basta clicar em Alterar, Modelo 1. Vejam que o procedimento foi realizado com sucesso. E para excluir, basta clicar na respectiva entidade e clicar no botão Excluir. Você receberá uma mensagem de confirmação da exclusão. Caso ela seja validada, automaticamente a entidade será excluída. Aba Auditor, o mesmo procedimento. Temos os botões Cadastrar, Excluir e Alterar. Para inserir um novo, basta clicar em Cadastrar. Informamos a matrícula do servidor ou do empregado da empresa, 333, a sigla dele, Manuel João Pedro, Manuel João Pedro, e confirmamos. Prontinho, Manuel João Pedro foi cadastrado. Caso queiramos alterar alguma informação, basta clicar aqui, tinha um 3 a mais, corrigir, gravei. Para excluir é o mesmo procedimento. Caso queiramos excluir, basta clicar na caixa Exclusão e confirmar o procedimento. Escopo. Para se trabalhar com o módulo de escopo, encomendamos que seja vista a aula referente ao tema no site EGP Consultoria Online, aba Cursos, Audita 3, aulas 1, 2 e 3.
Vamos abrir um parêntese para analisar detalhadamente o escopo de auditoria realizado pelo Sistema Audita 3, pois esse entendimento será imprescindível para que nós possamos realizar projetos e programas de auditoria com sucesso. O Sistema Audita 3 estrutura seu escopo da seguinte forma: conformidade, tema, item, subitem e constatação, onde conformidade representa o tipo de auditoria que será realizado. O tema corresponde a um grupo de análise. O item aborda um dos vários pontos do tema. O subitem informa o nível de detalhamento da análise. E a constatação é a questão específica de auditoria. Exemplificando: conformidade, auditoria especial. Tema, recursos humanos. Item, folha de pessoal. Subitem, vencimentos. E constatação, os reajustes salariais aplicados nos últimos 5 exercícios anuais estão compatíveis com o plano de cargos e salários? A partir dessa estrutura, podemos realizar qualquer tipo de auditoria em qualquer tipo de atividade, quer seja pública ou privada. Tendo visto a estrutura de escopo de auditoria dentro do Sistema Audita 3, voltemos à fase de cadastro. Agora, já conhecedores da estrutura de um escopo, façamos um apanhado rápido. Conformidade é composta por uma chave, o ID, o tema da conformidade e uma descrição que irá relatar o tipo de procedimento que está sendo realizado. Vejamos alguns exemplos: auditoria especial, operacional, interna, externa, licitações, gestão de pessoas. O item conformidade ele vai variar muito com a estrutura de análise de cada empresa a ser auditada. E o núcleo estratégico da empresa de auditoria deverá elaborar um programa de auditoria especificamente voltado para a atividade desempenhada pela empresa a ser auditada. Tema: procedimento de cadastro, alteração e exclusão. É o mesmo já visto nas abas anteriores. E vejamos alguns já cadastrados: diários e passagens, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, licitações e lei de acesso à informação. Item: vejamos aqui, já temos alguns itens cadastrados. Agora, um aspecto importante a ser observado: vejam, na inserção de cada item, ele já começa a ser correlacionado com seu respectivo tema. Vimos vários temas na aba anterior e eles são listados aqui. A partir de então, para cadastrar um novo item, eu correlaciono o tema, informo a sigla do item a ser adicionado e a descrição desse item. Gravo e o item aparece aqui, correlacionado com o tema gestão patrimonial, inversões financeiras. Por fim, temos o subitem. O subitem ele já passa a correlacionar-se com o tema, item e o próprio subitem. Vou clicar no botão alterar para que possamos ver a correlação entre um subitem, item e o seu respectivo tema. Podemos observar que o subitem formalização de contratos está correlacionado ao item formalização de contratos, tema licitações de contratos. Caso houvesse a necessidade de alterar qualquer um deles, bastaria clicar na caixa respectiva, informar o novo tema ou item e gravá-lo. Veja que ao alterar os temas, os escopos disponibilizados são aqueles cadastrados previamente. No caso gestão de convênios, não tínhamos nenhum item cadastrado. Analisemos outro, gestão patrimonial. Vejam que para a gestão patrimonial nós temos bens móveis
imóveis, dívida ativa e inversões financeiras cadastradas. Paint, Programa de Auditoria. É nesse momento que cadastramos o programa de auditoria que desejamos realizar em determinada entidade. Vejamos. Abrimos a tela Paint. Os botões, como visto em abas anteriores, são os mesmos, com a novidade de um anexar processo Paint que veremos mais à frente. Os Paints criados ou cadastrados dentro do nosso projeto constam relacionados nesta aba. Como não fizemos nenhum até o momento, a aba encontra-se vazia. Vamos criar um novo projeto. Precisamos informar o número do projeto, que será o 001, o ano em que o procedimento de auditoria será realizado, 2020, a entidade, temos uma cadastrada lá que é a PMIJ, o ano inicial do período da auditoria dentro do escopo fixado para a entidade, 2017, e o ano final, 2018. Estou dizendo aqui que em 2020 vou realizar um procedimento de auditoria na Prefeitura PMIJ, iniciando em 2017 e finalizando a análise do escopo em 2018. Informo o gestor da entidade o período em que a auditoria ocorrerá. Basta clicar no botão Hoje para atualizarmos a data e aqui selecionamos o período, que no nosso caso será do dia 22, iniciando 8 horas da manhã, e sendo finalizado no dia 26, às 17 horas. Formamos o tipo de conformidade, se vai ser auditoria ou prestação de contas, isso aqui em âmbito geral. Selecionamos o auditor, João Júnior, o escopo dele será contábil, e o Manuel, cujo escopo cadastrado será gestão de pessoas. Quem será responsável pela alimentação do processo e consolidação do mesmo? João José. Basta gravar, temos o nosso Paint cadastrado. Um detalhe importante: toda vez que um procedimento de auditoria é selecionado, ele fica destacado aqui. Veja que no momento está em branco, então nós não temos nenhum procedimento de auditoria selecionado para o trabalho. Vamos selecioná-lo. Voltamos à nossa aba Paint, clicamos em Paint. Vejam que agora já apareceu o procedimento de auditoria cadastrado. Selecionamos o procedimento e agora vamos selecionar qual auditor vai trabalhar no momento, observando-se que os projetos de cada auditor são modulados separadamente e um não tem acesso à documentação do outro, a menos que seja consolidado pelo coordenador do projeto. Digamos que quem vai trabalhar agora é o Manuel. Veja que o sistema traz todas as informações do cadastro e agora aquele botão que nós vimos inicialmente, anexar processo ao Paint, é a ferramenta que nós utilizaremos para vincular o processo ao sistema. Observem que agora o procedimento de Paint já se encontra anexado ao sistema e já podemos começar a desenvolver nossas atividades. E quais seriam essas novas atividades? Cadastrar as constatações que irão compor o nosso projeto. Retomando o procedimento de cadastro, vamos observar um aspecto importante na alimentação do sistema. Digamos que nós concluímos o cadastro do Paint e fechamos o sistema Audita 3. Ao retornarmos, veja o que irá acontecer. Realizei meu login, vou tentar selecionar o Paint cadastrado anteriormente, Prefeitura PMJ. Temos os dois auditores, vou entrar com a permissão do Manuel.
Vejamos. Observem, a partir desse momento, o sistema ele começa a segregar os níveis de utilização e padronização das informações no sistema. Percebam que temos o usuário auditor, que poderá apenas cadastrar constatações e realizar os procedimentos de auditoria finalizando com o relatório. Temos o visitante, que só tem acesso à impressão dos relatórios. Temos o coordenador, terá acesso apenas ao módulo de consolidação e análise do mérito. E temos o administrador, que é o gerenciador do banco de dados da empresa de auditoria, que terá acesso a todos os módulos, bem como cadastrar constatações, empresas e novos auditores. Para que a gente possa ter no momento um acesso amplo às funcionalidades do sistema, eu vou acessar como administrador, deixando claro que dentro da entidade cada usuário acessará o sistema no âmbito de sua competência. Inclusive a senha é individualizada e um auditor não pode acessar a pasta do outro sem que o mesmo tenha a respectiva senha. Observem que o programa de auditoria encontra-se selecionado. A pasta de trabalho é a do auditor Manuel. O usuário no momento é o Edson e o perfil dele é como administrador. Isso tudo fica registrado no sistema e qualquer alteração indevida nos procedimentos de auditoria poderão ser rastreados pelo administrador do banco de dados. Vamos às constatações. Temos as informações do Paint, a entidade, a data, o gestor, os auditores responsáveis, inclusive com o grau de conformidade que irão desempenhar, observando-se que em cada Paint podemos cadastrar até 6 auditores e mais o coordenador, e vamos criar a nossa primeira constatação. Para isso precisamos selecionar um escopo, clicamos em novo, selecionamos um escopo. Temos aqui o escopo Departamento Administrativo, Recursos Humanos, Vale Transporte. Informamos a ordem da questão dentro do relatório. Aqui informamos a questão de auditoria. Vou colocar um texto básico aqui. Um clique abre a caixa de texto, 2 fecha. Informamos o número do papel de trabalho, depois veremos isso com mais profundidade, será o 01. Informamos se o tema em análise está em conformidade com base na legislação, então digamos que sim. Informamos a legislação. Dois cliques, fechamos. O achado ou a evidência. Solicitamos justificativa, no caso não se aplica, já que está tudo conforme. E só para complementar, mas isso veremos mais na frente, a análise da justificativa apresentada pela unidade auditada. Vou colocar aqui também que não se aplica, tendo em vista a verificação de conformidade para o item. Gravamos a constatação. Vejamos aqui que já temos uma constatação cadastrada, que foi exatamente a 0101. Para que ela possa constar no nosso relatório de auditoria, é preciso que a selecionemos. Logo após, precisamos gravar a alteração. Para que a gente possa vislumbrar o que aconteceu até o momento, vamos à aba Relatórios. Na aba Relatórios nós temos constatações, anexos, do qual ainda não falamos, relatório do auditor. Vamos às constatações. Opa,
Já temos aqui uma constatação cadastrada, feita pelo auditor Manuel João Pedro, Recursos Humanos, Vale Transporte. Existe controle efetivo sobre a distribuição de Vale Transporte. Está aqui a legislação, as evidências e a finalização, com a data da elaboração do documento. Perfeito. Vamos voltar lá em relatório agora e vamos checar o relatório do auditor. Aqui informa que não existem relatórios cadastrados na pasta do auditor. Obviamente não fizemos nenhum. Mesmo procedimento de sempre, novo. Aqui ele já traz a entidade, com o número do relatório e o período da auditoria. O item de conformidade que está sendo realizado pelo auditor. E a versão do relatório. Dentro do trabalho de auditoria, nós podemos fazer inúmeros relatórios, desde modelos até de acompanhamento, tendo em vista que muitas vezes a unidade auditada não supre as informações necessárias à consolidação do relatório. Digamos que é o relatório 1. Para cada relatório elaboramos uma apresentação. O Audita, ele já traz um modelo básico de relatório a ser seguido, mas cada um, obviamente, deve adequar à necessidade de sua empresa. Também traz uma estrutura de escopo e também traz um resumo básico do relatório. Com o relatório devidamente preenchido e estruturado, devemos mandar gravar. Precisamos selecionar o relatório atualizado e vamos imprimir na tela para ver o que aconteceu. Observe, Audita 3, relatório do auditor. Aqui temos os campos para numerar as folhas e informar o servidor que vai anexar ao processo. Temos as informações do PAINT, a equipe de auditoria, que é o João José e o Manuel João Pedro, o número do relatório, a conformidade que nós vimos lá, que é a gestão de pessoas, a apresentação e o escopo informados, e aqui as constatações para o relatório do Manuel João Pedro. Ele criou a constatação 1, que gerou um termo de notificação 01, cujo tema é Departamento Administrativo, o item Recursos Humanos, subitem Vale Transporte. Está aqui a questão de auditoria com toda a conformidade. A parte de justificativa e análise não se aplica, tendo em vista o cumprimento da conformidade. A análise de mérito e recomendação de encaminhamento nós veremos à frente. Isso aí cabe ao núcleo estratégico do Departamento de Auditoria, que analisará o mérito e as necessárias recomendações. Por fim, temos um resumo do relatório e o nome do auditor com seus dados. Na frente, poderemos observar que podemos inserir aqui uma assinatura previamente convertida em imagem, para que possa ser implementada aqui. Ou seja, o relatório ele já sai com assinatura, caso seja necessário encaminhar por e-mail ou por outro meio de comunicação. Outro detalhe importante, e nós veremos agora, é o seguinte: o relatório aqui ele não apresenta inconformidades. Por quê? Porque só tínhamos uma constatação e essa constatação nós julgamos ser procedente o cumprimento da conformidade. Vejamos caso não fosse. Selecionamos a constatação, pedimos para alterar e aqui marcamos como não cumpriu. Vejamos o relatório agora como ficou. O mesmo relatório. Vamos atualizá-lo. Vamos direto para o final. Vejam que agora o resumo do relatório já apresenta uma inconformidade. Constata-se a inconformidade do escopo analisado. Esse tipo de resumo facilita muito o trabalho não só do auditor, mas da entidade auditada. Imagine um relatório de 4.000 folhas e o auditado tendo que buscar as inconformidades ao longo do relatório. Com essa ferramenta, a síntese do que necessariamente ele deverá adotar providências imediatas já constarão
no rodapé do relatório, facilitando muito o trabalho tanto da auditoria quanto da unidade auditada. Retomemos o estudo das constatações. Vou selecionar a constatação que estávamos trabalhando. Departamento Pessoal sobre o controle efetivo na distribuição de vales transportes, e vamos fazer algumas observações. Primeira delas, papel de trabalho. Ao clicar 2 vezes na caixa papel de trabalho, veja que aparece uma mensagem. O sistema nos direciona para a aba de papéis de trabalho. Vamos adicionar um papel de trabalho respectivo a essa constatação. Basta clicar em mais, papel de trabalho, vamos colocar aqui legislação, descrição, vale transporte, e vamos selecionar aqui, ó, clique aqui para selecionar um arquivo. Pronto, a aba foi aberta, vamos escolher a pasta onde se encontra a documentação que desejamos anexar, papéis de trabalho, vamos aqui na aula 3, anexos e papéis, está aqui. Normativo IOB. Vamos anexá-lo. Após anexar o documento, basta salvar. A partir de agora, com um duplo clique, vejam que já conseguimos carregar o documento respectivo ao nosso papel de trabalho. Um detalhe, vejam que não constou aqui no documento o número do respectivo papel de trabalho. Vamos alterá-lo. O documento é o 01 e vamos gravar o documento novamente. Observem esse anexo. Com um clique nele nós podemos anexar esse papel de trabalho à nossa constatação. Vamos lá? Pronto. Papel de trabalho anexado. Vamos gravar. Agora vamos voltar na constatação e ver se realmente foi criado o vínculo entre o documento e o papel de trabalho. Vamos em alterar. Vamos clicar em papel de trabalho e vejam que o documento está vinculado. Vamos clicar 2 vezes. Pronto. A documentação abriu e nós podemos fazer quaisquer anotações referentes a este papel de trabalho. Outro item importantíssimo, o anexo. Anexamos um papel de trabalho, agora vamos anexar um documento ou uma parte de um documento especificamente. Aí basta clicar em inserir anexo, novo, selecionamos a pasta onde o documento se encontra, tá aqui, eu quero anexar uma parte do modelo de recibo de vale transporte, eu abro o respectivo documento, clico em novo, seleciono a parte do documento que eu quero capturar e aguardo o sistema processar. Pronto, documento já processado. Coloco as informações referidas do anexo e mando salvar. O registro foi gravado corretamente. Se eu der um duplo clique agora, vejam que ele abre o anexo referente à questão 0101, é um modelo de recibo de vale transporte. Poderia ser até o documento inteiro, se fosse o caso, aí seria mais interessante anexá-lo como papel de trabalho. Vejam que existe a possibilidade de jogar alguma informação na área de transferência e importá-la, ou também de importar uma imagem. Essas duas ferramentas agilizam muito o procedimento de auditoria, inclusive com a captura de imagens por meio de celular. O último aspecto importante a ser tratado quanto às constatações é o item observações. Veja que ele abre um campo de observações. E para que serve esse campo? Muitas vezes estamos trabalhando num documento, precisamos interromper o trabalho para realizar alguma pesquisa em campo, ou falar, ou fazer alguma entrevista, e gostaríamos de registrar esse ponto. Ao invés de utilizarmos um documento anexo para registrar a evolução da análise da auditoria, sobretudo no ponto específico dessa constatação, nós realizamos essa observação no documento, especificamente. Minha observação feita, eu gravo,
Se você tem alguma dúvida, vamos sair aqui e voltar para constatarmos efetivamente que a documentação toda encontra-se gravada. Vamos pesquisar a constatação, que é a 01, vamos pedir para alterar. Primeiro vamos em papéis de trabalho. Perfeito, está aqui o papel de trabalho. Voltemos, vamos em anexo. Está aqui o anexo correlacionado, vejam, com a constatação 01. Clico nele, abriu. Está aqui o documento, inclusive com a observação que foi feita. E vamos ver se a observação também permanece gravada. Está aqui, falar com o chefe do RH sobre a ausência de assinaturas nos recibos. Perfeito. Creio que a princípio podemos finalizar essa parte de constatação e prosseguir na análise do nosso menu. Podemos observar que logo após a nossa aba Constatações, temos a aba Papéis de Trabalho. Vejamos, temos lá um papel de trabalho cadastrado, que é o 01, que foi justamente os normativos IOB que nós cadastramos. Nós podemos ter acesso ao papel de trabalho, tanto pela constatação, quanto pela própria aba de papel de trabalho. Lembrando sempre, o papel de trabalho faz parte do projeto. O anexo que nós vimos faz parte da constatação. Vamos dar uma analisada como está ficando a nossa aba de relatórios. Nós cadastramos inicialmente uma constatação, fizemos o relatório, vamos agora na aba anexos. Os dados do projeto, relatório de conformidade, anexos, veja que temos a constatação 01 e vinculada ao nosso anexo modelo de recibo de Vale Transporte. Está aqui a data, cada anexo gera uma página em separado com a data e o visto do auditor para ser anexada à respectiva constatação dentro do projeto. Ao longo do projeto, é interessante que façamos cópias de segurança periodicamente. Vamos entender como funcionam essas cópias de segurança. Nós temos duas origens de backup. Uma que é o programa de auditoria que você está trabalhando no momento, é o programa ativo na sua barra de menu. E nós temos o AuditaPoint completo, que é a pasta de todo o processo de auditoria. Uma observação é que toda sexta-feira o sistema automaticamente sugere a realização de um backup automático. Eu aconselho que esse backup seja feito e gravado em uma unidade de mídia externa ou qualquer outro servidor que esteja disponível na sua empresa. Vamos realizar o procedimento do backup numa pasta externa. Eu tenho aqui um HD externo, vou clicar nele. Tem uma pasta aqui, backup de projetos, vou selecioná-la. Pasta selecionada. Vou mandar executar o backup. Pronto, o backup já foi finalizado. Está aqui o nosso projeto. Prefeitura Municipal IJ, 10/6/2020. E o horário da realização do backup, 14h18. Vamos trabalhar agora com o menu Análise do Coordenador. Aparece a mensagem de que não existem relatórios ainda. Vamos clicar em OK. Vamos inserir algumas informações contextuais. Apresentação do relatório. O escopo do relatório. Não vamos preencher ainda parecer porque não realizamos análise. O auditor responsável será o João José. E vamos mandar gravar. Agora vamos consolidar os relatórios. Vejam que um relatório foi consolidado, tendo em vista que apenas o Manuel realizou suas atividades até o momento. Vamos clicar em OK. Agora vamos gerar um relatório. Observem que o relatório foi consolidado. Está aqui o escopo e a apresentação que nós digitamos, a constatação que o Manuel fez. E ao final, quem assina? O coordenador responsável pela análise do relatório, João José Júnior. Perfeito. E agora, para coroar o nosso relatório,
vamos inserir uma assinatura no mesmo. Basta clicar em Configurações, Assinatura, Alterar assinatura. Procuramos a pasta onde a nossa assinatura foi gravada. E aqui eu vou pegar uma assinatura modelo. A assinatura capturada, basta mandar gravar. Vejamos agora como ficou o nosso relatório. Observem que as páginas agora encontram-se assinadas de acordo com o que foi inserido na aba Assinaturas. Como dissemos anteriormente, essa ferramenta é muito utilizada quando necessitamos encaminhar assinaturas digitais. Depois basta configurar o seu arquivo PDF para que ele não seja alterado, e esse documento vale como prova em qualquer trabalho realizado pelo auditor. Voltando à aba Análise do Coordenador, vamos abrir o módulo Constatações e tentar alterar uma constatação cadastrada pelo auditor. Observem que as alterações realizadas pelo coordenador não são efetivadas pelo sistema nos itens Questão, Legislação, Achado, Justificativa e Análise da Justificativa. Por quê? Porque essas questões são do auditor. A manifestação do coordenador se faz por meio da análise de mérito e da recomendação para cada item apontado pelo auditor. Vejamos. Observem que agora foi possível o coordenador inserir a sua manifestação. A mesma coisa no caso da recomendação. Mandamos gravar. Voltamos ao módulo do relatório consolidado. Vamos pedir para gerar agora. Vamos analisar a constatação. Observem que agora já aparece a análise de mérito e a recomendação por parte do coordenador. Voltando ainda à aba coordenador, agora vamos alterar o parecer. Já analisamos, já emitimos as análises de mérito específica. Vamos agora realizar um parecer conclusivo quanto ao procedimento de auditoria. Basta clicar na caixa Parecer, inserir a informação e mandar gravar. Vamos gerar o relatório agora? Observem que agora o meu relatório, ou melhor, o relatório do João já tem parecer também. Finalizada a análise, agora é emitir o relatório, assinar e encaminhar para a unidade auditada. Vamos tratar agora de um item chamado importação de projetos. O primeiro passo é criar um novo projeto. Vamos em Paint, já sabemos, clicamos em Novo. Vamos deixar a prefeitura PMJ, que é a única cadastrada, só que agora eu vou chamar de relatório 1050. Vou colocar o ano aqui de 2025 e 2019 a 2021. Aqui será João modelo 2. A data aqui vamos pegar qualquer data, só para constar. Hora também qualquer hora, só para constar. Auditor, vamos chamar João José. E o escopo dele será uma auditoria interna. Informamos o auditor responsável e gravamos. Ainda estamos no Paint anterior, isso é importante observar. Criamos o Paint, mas temos que carregá-lo agora. Vamos lá, vamos procurar, cadê? 1050 e o auditor JJJ. Vamos lá, cadastramos, vamos mandar anexar ao processo, sempre conferindo se ocorreu realmente a alteração. Tranquilo, ocorreu. Observem que esse programa de auditoria ainda está vazio. Se clicarmos em Constatações, vejamos, o arquivo de constatações não foi localizado.
Mas e no caso de nós já termos realizado um procedimento de um escopo muito parecido ou idêntico e queremos reutilizar esse programa de auditoria anterior? Basta clicar em Paint, importar base de dados, vou selecionar aquele meu outro projeto, que foi o 2017-2018, o Manuel que fez, e eu vou aproveitar o trabalho do Manuel, e vou clicar em importar. As pastas do auditor, no caso o Manuel, foram importadas com sucesso. Vamos ver agora o nosso banco de constatações. Opa, já temos aqui o banco de constatações. Nossa missão agora é corrigir as constatações naquilo que se refere à nova entidade auditada e depois gerar o relatório do auditor. Observem que até o relatório ele trouxe do Manuel. Nós podemos duplicar esse relatório. Pronto, o relatório foi duplicado. Basta eu solicitar a versão que eu quero. Vou deixar a versão 1 também. Vou mandar gravar. Pronto. Agora vejamos. Temos aqui dois relatórios. O do Manuel, que é o que foi importado, e o do JJ. Vamos carregar o do JJ. E o relatório importado, inclusive com a constatação já com o nome alterado do auditor. Veja que maravilha. Tá aí o relatório pronto. A aba Prestação de Contas será objeto de estudo do módulo 2, onde trataremos de análise de balanços avançadas no que tange a entidades públicas. Por hoje é só. Continue acompanhando nossos tutoriais sobre o Audita 3 no site EGP Consultoria Online e também no nosso grupo no Facebook, Contabilidade Pública Fácil. Caso tenha alguma dúvida, é só enviar um e-mail para audita3@egpconsultoriaonline. Até a próxima.